Vamos para os relatos de hoje. Lembrando que esses relatos são relatos de rua, estradas, veículos. Vamos ver aí o que tem para o dia de hoje. O primeiro relato se chama A Viúva na Estrada. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas depois do que aconteceu comigo, eu nunca mais fui o mesmo. Isso faz alguns anos. Na época, eu ajudava meu avô nas entregas de madrugada. A gente levava pão e frangos para as comunidades mais afastadas da cidade. Ele fazia isso a vida toda e eu acabei pegando o costume também. Era um trabalho tranquilo, mas tinha um detalhe. Para chegar nos bairros, a gente precisava cruzar uma ponte velha, estreita e sempre molhada. Era um daqueles lugares em que todo mundo tem uma história esquisita para contar. Acidentes, gente que desaparece, esse tipo de coisa. Mas para mim, tudo isso era besteira. Naquela noite, o tempo estava estranho. O vento sacudia as árvores e a neblina cobria a estrada feito um lençol. Meu primo Guilherme estava comigo, sentado do lado. A gente estava rindo, falando besteira, quando do nada eu vi ela, uma mulher idosa, parada na beira da estrada. Estava ali no escuro, sozinha, debaixo de uma chuva fina. O vestido molhado grudava no corpo magro e o cabelo branco caía pelo rosto. Para o carro, Guilherme disse baixinho. Hesitei por um segundo, algo dentro de mim gritava, não para. Mas como que eu ia ignorar uma senhora na chuva? Encostei o carro devagar e abaixei o vidro. A senhora precisa de ajuda? Ela olhou para mim e sorriu. Mas tinha algo estranho naquele sorriso. A idosa entrou no carro com calma, sentou no banco do passageiro, ajeitou a bolsa no colo e agradeceu com um aceno de cabeça. Moro perto do final da estrada, pode me deixar lá? A voz dela era baixa, meio rouca. Claro, sem problemas. Ajeitei o espelho e olhei para o Guilherme pelo retrovisor. Ele estava quieto, olhando para frente, com um rosto meio pálido. No começo, a viagem seguiu normal. A senhora falava pouco, só respondia o que eu perguntava, mas então eu senti o cheiro. Era um cheiro forte. Cera de vela derretida. Olhei para o painel tentando ver se tinha alguma coisa queimada no carro. Nada, mas o cheiro ficava ali mais forte a cada minuto. Foi quando Guilherme se mexeu inquieto. Tô passando mal, vou para trás da caminhonete. Sério? Sério? Me deixa descer um segundo. Sério, me deixa descer um segundo. Encostei o carro e ele desceu quase pulando, indo direto para a parte de trás. A viagem continuou. Eu tentei puxar assunto, perguntar da família dela, mas algo me incomodava. A bolsa dela estava fazendo barulho. Era um som estranho, como vidro batendo. Mas foi quando ela começou a falar dos mortos que eu soube que tinha algo muito, muito errado. Tentei não dar muita bola pro barulho da bolsa. Devia ser alguma tralha dela, mas então a conversa começou a me incomodar de verdade. Você é daqui? Perguntei, só para quebrar o silêncio esquisito. Sou, já faz muito tempo. Ela ficou mexendo na bolsa como se procurasse alguma coisa lá dentro. Conheci muita gente dessa região. Continuou. Seu avô, por exemplo, homem bom, sempre foi generoso com quem precisava. Meu estômago gelou. Como a senhora conhece meu avô? Ah, conheço muita gente. Seu Joaquim, por exemplo, que Deus o tenha. Eu quase pisei no freio. Seu Joaquim morreu faz mais de 5 anos. Olhei para ela de relance, o sorriso ainda estava ali, mas agora parecia diferente. E o senhor Elias, ele, homem, teve um fim tão trágico. Minha mão apertou o volante. Eu conhecia todas essas pessoas e todas estavam mortas. Foi então que percebi o cheiro de vela estava ainda mais forte e o som da bolsa ficou mais alto. Meu coração disparou.
mas eu segui dirigindo, fingindo que nada estava acontecendo. A senhora continuou falando, mas agora não falava mais de conhecidos. Ela começou a contar sobre a sua filha. Minha menina era jovem, cheia de vida, mas tiraram isso dela, levaram tudo. A voz dela ficou diferente, pesada, triste, mas com raiva. Pessoas ruins fizeram mal para ela. E ninguém nunca pagou pelo que fez. Eu não sabia o que responder, minha boca estava seca. Espero que ela esteja em paz agora, respondi. A senhora virou a cabeça devagar e olhou para mim, mas o jeito que ela olhou foi como se pudesse ver dentro da minha alma. Meu peito apertou. Eu só queria chegar logo ao destino dela e acabar com aquilo. Poucos minutos depois, finalmente paramos em frente a uma casa velha, mas bem arrumada. Ela fez o sinal da cruz e murmurou algo baixinho. Era como uma bênção ou um aviso. Entrou na casa e sumiu na escuridão. Assim que ela saiu, Guilherme voltou correndo para o carro. O rosto dele estava branco. Cara, você sabe quem essa mulher parecia? Eu já sabia o que ele ia dizer, mas mesmo assim perguntei. Quem? Ele engoliu seco. A viúva da estrada. O sangue sumiu do meu rosto. E então, no fundo da minha mente, uma lembrança antiga surgiu. A história de uma mulher que assombrava aquela estrada e de todos que a levavam e nunca mais eram os mesmos. Aquela noite foi a última vez que eu ouvi falar da senhora. Não, na verdade foi só o começo. Depois do que o Guilherme disse, minha cabeça virou um turbilhão. Viúva da estrada. Eu já tinha escutado essa história quando era criança. Meu avô e outros motoristas falavam sobre uma mulher que aparecia na beira da estrada, pedindo carona. E quem a levava acabava se envolvendo em acidentes fatais dias depois. Mas era só lenda, né? Só podia ser lenda. Pelo menos era o que eu queria acreditar. No dia seguinte, a história não saía da minha cabeça. Eu precisava saber mais. Então voltei àquela casa. Quando bati na porta, uma mulher de uns 40 anos atendeu. Seu rosto era triste, cansado, como alguém que já carregou muita dor na vida. Com licença, ontem à noite eu trouxe uma senhora até aqui. Queria saber se ela está bem. A mulher ficou pálida. Senhor, não pode ser. Meu peito apertou. Como assim? Ela baixou a cabeça, respirou fundo e disse, quase sussurrando. Essa mulher era minha mãe. Um calafrio subiu pela minha espinha. Como assim era? Ela olhou com um olhar pesado e então respondeu, minha mãe morreu há anos. Um silêncio assustador tomou conta do lugar. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez eu tivesse levado alguém parecida com ela. Talvez fosse um erro. Mas então, ela nunca descansou. Todos os anos, algumas pessoas aparecem aqui contando que deram carona para ela, que conversaram com ela, que ouviram sobre minha irmã. Sua irmã? Ela respirou fundo e confirmou. Minha mãe nunca aceitou a morte dela. Ela quer justiça. Mas ninguém nunca foi preso e agora ela não consegue ir embora. Eu estava gelado e finalmente entendi o porquê a senhora falou da filha com tanta dor e rancor. Saí dali sem saber o que pensar. Naquele dia não dormi. Minha mente repetia a mesma pergunta. Por que nada aconteceu comigo? Eu queria acreditar que aquilo era coisa da minha cabeça, que eu só estava sugestionando pela história. Mas algumas semanas depois, eu vi ela de novo. Era outra madrugada chuvosa, outra viagem solitária pela estrada. O cheiro de terra molhada preenchia o carro. As luzes da caminhonete iluminavam a estrada à frente. E então, lá estava ela. No mesmo lugar, do mesmo jeito. O vestido encharcado, o cabelo branco escorrendo pelo rosto. Meu peito apertou.
Agora eu sabia quem ela era. Minha respiração ficou pesada, meu corpo inteiro arrepiado. Fiz o sinal da cruz, engoli em seco e apertei o volante. A senhora olhou para a minha direção e sorriu, mas dessa vez eu não parei. Acelerei, mantendo os olhos fixos na estrada. Meu coração parecia querer sair do peito, mas não era medo, era respeito. Respeito por alguém que nunca encontrou paz. Enquanto passava por ela, falei baixinho. Me perdoe, mas agora eu sei quem você é. Não posso mais te levar. Olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais lá. A partir daquele dia, nunca mais a vi. Mas algo mudou em mim. Até hoje, sempre que cruzo aquela estrada, deixo uma vela acesa na ponte. Porque eu sei que, em algum lugar da noite, ela ainda está esperando. Fim. Essa história é assustadora. Tem muitas histórias assim de pessoas que foram e querem vingança por algum motivo. Tá aprisionada aqui por algum motivo, seja apego a material ou uma perca que ela teve de um familiar e ela não supera. Muitas histórias assombradas assim desse tipo de aparição, de alma penada que volta e fica ali querendo justiça. É isso, gostei muito do relato. Fala aí o que vocês gostaram, que parte vocês mais gostaram, se deu medo, o que vocês acharam. E vamos para o próximo relato. O homem do poste. Já era tarde da noite quando saí do trabalho. Eu fazia esse caminho quase todo dia. Então já estava acostumado com a estrada escura e vazia, cercada por árvores. Era um trajeto longo e monótono, mas naquela noite alguma coisa parecia diferente. As luzes dos postes eram escassas, jogando sombras estranhas no asfalto. Meu carro era o único na estrada. Eu sentia um leve desconforto no peito, mas ignorei. Cansaço, provavelmente, pensei. Depois de alguns minutos, cheguei a um cruzamento onde sempre havia uma placa de pare. Reduzi a velocidade e foi então que vi ele. Um homem parado ao lado da placa. Vestia um casaco grosso, com uma mochila jogada sobre os ombros. Estava olhando diretamente para mim. Ele ergueu a mão e acenou devagar, como se esperasse que eu parasse. Mas alguma coisa nele não parecia certa. O jeito como ficou imóvel, como se soubesse exatamente que eu ia passar por ali. Meu instinto me disse para seguir em frente. E foi exatamente o que eu fiz. Ignorei o cara e continuei dirigindo. Mas, quando olhei pelo retrovisor, ele ainda estava lá, parado, olhando diretamente para mim. Segui dirigindo, tentando esquecer o cara. Mas depois de alguns minutos, algo estranho aconteceu. A estrada fez uma curva suave e, de repente, vi um monte de luzes vermelhas piscando à frente. Um engarrafamento. Aquela hora da noite, diminuí a velocidade e parei atrás do último carro. O motor roncava baixinho enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Não dava para ver nada além das lanternas traseiras dos outros veículos parados no meio da estrada. Esperei. Nada. O tráfego não andava. Olhei para o lado, só havia floresta fechada. O silêncio era absoluto, exceto pelo barulho dos motores. Depois de um tempo, resolvi abaixar um pouco o vidro para pegar um ar. O clima estava abafado e uma brisa fresca entrou no carro. Peguei o celular e tentei ver no GPS se havia alguma outra rota. Nada, aquela era a única estrada que eu conhecia para voltar para casa. E então eu ouvi o som do lado de fora, baixinho, quase imperceptível, mas próximo o suficiente para fazer meu estômago se revirar. Virei o rosto devagar e meu coração quase parou. Do outro lado do vidro, um rosto me observava na escuridão, o mesmo homem que eu tinha ignorado no cruzamento. Meu sangue gelou. Ele estava parado ali, a menos de 1 metro de mim, do lado do passageiro. Seu rosto era iluminado apenas pelo brilho fraco das luzes traseiras dos carros à frente.
Ele não piscava, apenas me olhava. Antes que eu pudesse reagir, ele se jogou pela janela. Tentei levantar o vidro, mas foi tarde demais. Num instante, ele já estava dentro do carro. Foi tudo muito rápido. Meu cérebro demorou para processar o que estava acontecendo. Um estranho acabou de entrar no meu carro, no meio da estrada. Minha primeira reação foi xingar. Perguntei: "Que é essa que você está fazendo?" Minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. Ele sorriu. "Eu te disse que precisava de uma carona." Minha respiração ficou pesada. O cara parecia calmo, mas alguma coisa nele não estava certa. Ele não cheirava álcool, não parecia estar drogado, mas o olhar, aquele olhar fixo, me dava arrepios. Mandei ele sair. Falei que, se ele não saísse, eu chamaria a polícia. Mudou instantaneamente. O sorriso sumiu. Ele inclinou o corpo levemente na minha direção e disse, com voz mais fria que eu já ouvi na vida: "Se você fizer isso, eu te arrasta para cima." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. O jeito que ele disse não parecia uma ameaça vazia. Ele falava com certeza, como se já tivesse feito isso antes. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Eu precisava pensar rápido e não podia demonstrar medo, mas também não podia reagir do jeito errado. O silêncio entre nós ficou insuportável. Eu conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. O cara continuava me olhando sem piscar, sem desviar o olhar. "Eu só quero uma carona para a cidade", ele disse, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de ameaçar a minha vida. Minha mente gritava para eu abrir a porta e correr. Mas e se ele tivesse uma faca? E se ele realmente estivesse disposto a... Meus olhos foram para o painel do carro, a buzina. Sem pensar duas vezes, bati a mão na buzina e segurei. O som ensurdecedor preencheu o carro. O cara se irritou na hora. "Para com isso!" Mas eu não parei, continuei buzinando. Segundos depois, outros motoristas começaram a buzinar também, provavelmente irritados comigo. Não me importava, eu só queria chamar a atenção. O rosto do homem mudou. Ele olhou rapidamente para os carros da frente, depois voltou a olhar para mim. Estava ficando nervoso. Ele avançou e tentou agarrar meu braço, mas meu corpo reagiu no instinto. Eu mordi ele. A mordida foi instintiva. Tinha tão rápido que eu podia senti-lo na garganta. Meus dentes cravaram fundo na carne do cara. Ele gritou, mas não foi um grito comum. Foi um som rouco, quase animal. Um som que não parecia humano. Senti o gosto metálico do sangue na boca, mas não soltei. Mordi ainda mais forte. O cara se contorceu, tentou me socar, mas no meio do desespero errou. No mesmo instante, empurrei ele com toda a força que eu tinha. Ele caiu contra a porta do passageiro e, num movimento rápido, a abriu e se jogou para fora. Eu só consegui vê-lo correr em disparada para dentro da floresta escura, ao lado da estrada. Meus pulmões queimavam, meu corpo tremia inteiro. Limpei a boca com a manga da camisa, o gosto de sangue ainda forte. Minhas mãos estavam suadas. Meu peito subia e descia num ritmo frenético. A buzina ainda ecoava no ar, misturada aos dos outros carros. Foi então que alguém abriu a porta do meu carro. Um homem mais velho, com uma expressão irritada, se inclinou para dentro. Que está acontecendo aqui? Foi então que eu percebi. Eu não conseguia falar nada. Apenas olhei para a floresta. O homem seguiu meu olhar. "Você viu ele?" Perguntei com voz baixa, quase um sussurro. "O cara que entrou no meu carro." O homem me olhou com uma expressão estranha. "Ninguém saiu do seu carro." Minha pele ficou gelada. Eu vi aquele homem saindo. Eu vi ele correr para a floresta, mas ninguém mais viu. Meu coração disparou. Olhei para os carros ao redor.
Os motoristas estavam saindo, olhando para mim como se eu fosse louco. Mas eu sabia o que tinha acontecido. O cara entrou no meu carro, o cara ameaçou a minha vida e eu mordi ele. Mas então, cadê o sangue? Olhei para o banco do passageiro, não havia nenhuma mancha, nenhum sinal da briga. O assento estava perfeito, como se ninguém tivesse estado ali. Minha respiração ficou pesada. Um dos motoristas, um homem mais jovem, se aproximou. Você tá bem, cara? Eu então respondi. Eu não respondi, na verdade. Eu não respondi. Estava olhando para a floresta, tentando ver algum sinal de que aquele cara tinha existido. Esse trecho da estrada é estranho, sabia? O jovem continuou. Dizem que anos atrás um homem morreu atropelado aqui. Minha cabeça virou na direção dele instantaneamente. Como assim? Ele deu de ombros. A história diz que um cara pediu carona e ninguém parou. Ele entrou no meio da estrada para obrigar alguém a parar, mas acabou sendo atingido por um caminhão. Dizem que ele ainda aparece por aí, tentando pegar uma carona para a cidade. Minha pele se arrepiou inteira. Meus olhos voltaram para a floresta mais uma vez. Ele ainda estaria ali? O tráfego começou a se mover. Voltei para o carro, engatei a marcha e continuei dirigindo. Mas alguma coisa dentro de mim sabia. Eu não estava sozinho naquela estrada. Eita! Esse daqui deu umas arrepiadinhas. Deu porque esse era bem mais raivoso que o da mulher. Porque ele ameaçou o cara. Teve confronto corporal e... ai, deu medo. E no fim, devia ser só uma assombração, nem era um cara de verdade. Provavelmente. Se você gostou dessa história, se você já viu algum filme parecido, alguma coisa parecida com esse relato aqui, muito interessante. E então, vamos para o próximo relato, para poder finalizar esse vídeo. No banco da frente. Isso aconteceu há alguns anos, mas até hoje, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele carro, aquele homem e o menino. Na época, eu tinha 20 anos e fazia faculdade em outra cidade. Naquele dia, eu só queria voltar para casa. O problema era que eu estava sem dinheiro para passagem de ônibus. E meus pais estavam bravos comigo por causa de um desentendimento idiota. Meu namorado também não podia me ajudar. Eu não tinha escolha. Decidi pedir carona. Já tinha feito isso antes e nunca havia acontecido nada de ruim. Na minha cabeça, se eu tomasse cuidado e escolhesse bem os motoristas, nada daria errado. A primeira carona foi tranquila. Um casal de idosos me levou até a metade do caminho. A senhora, preocupada, me aconselhou a não pegar carona sozinha à noite e agradeci. Tudo daria certo. Depois de um tempo, um homem simpático parou e me levou para um trecho da estrada. Ele não fez nada de estranho, alguns conselhos e seguiu viagem. Agora eu estava a poucos quilômetros de casa. Só mais uma carona estaria segura. O problema foi que, conforme o tempo passou, ninguém mais parava. O sol começou a se pôr e o movimento na estrada diminuiu. Fiquei ali sozinha, sentindo o vento gelado da noite chegando. Foi quando vi os faróis de um carro preto se aproximando lentamente. O carro parou ao meu lado, era um sedã preto, com vidros escuros e o ronco do motor abafado. A janela do motorista desceu devagar. Vi um homem com cabelos grisalhos e um sorriso tranquilo. Precisa de carona? Antes de responder, olhei para o banco do passageiro. Havia um menino ali, com cerca de 8 anos, aparentemente dormindo. Na minha cabeça, isso significava que aquele homem não poderia ser perigoso. Quem faria algo ruim na frente de uma criança? Abracei minha mochila e entrei no carro. Era estranho, uma mistura de gasolina, ferrugem e algo levemente adocicado. O homem acelerou devagar e começou a puxar a conversa. Para onde você está indo? Para a cidade vizinha, respondi. Ele sorriu. Sorte sua, estou indo para lá também.
O caminho era escuro, com poucas luzes na estrada. O silêncio entre uma conversa e outra era desconfortável. Aos poucos, comecei a perceber pequenos detalhes estranhos. O menino no banco do passageiro não se mexia, não piscava, nem mudava de posição. O vidro de trás estava arriscado, como se alguém tivesse tentado escapar, e o porta-luvas estava ligeiramente aberto, revelando um cordão de nylon e um par de luvas escuras. Foi aí que minha intuição começou a gritar. Algo estava muito errado. Minha mente disparava. Será que eu estava exagerando? Talvez o menino estivesse apenas dormindo profundamente. Talvez aquelas luvas fossem só para dirigir no frio. Mas e os riscos no vidro? A estrada escura passava rápido pela janela e eu tentava me acalmar. Talvez fosse só paranoia, quando o homem começou a fazer perguntas estranhas. Você tem namorado? A pergunta veio do nada. Tenho. Menti, tentando soar casual. Ele riu baixinho. Ah, que pena. O clima dentro do carro ficou pesado. Ele continuou dirigindo, mas agora seus olhos me observavam pelo retrovisor. E você já pegou carona antes? Minha garganta secou, eu não queria mais responder. Algumas vezes, respondi. Ele sorriu de novo, mas dessa vez não era um sorriso amigável. Sabe, algumas garotas desaparecem assim, pegando caronas. Já ouviu histórias assim? Senti um arrepio na espinha. Já, respondi, engolindo seco. Ele deu uma risada curta, como se estivesse se divertindo com a situação. Pois é, algumas nunca mais voltam para casa. Olhei de novo para o menino no banco da frente. Ele continuava imóvel, sem sequer respirar de forma perceptível. Foi então que percebi. Aquele menino estava... Meu corpo inteiro ficou gelado. O coração martelava tão forte que achei que poderia ouvir o coração. Agora tudo fazia sentido. O cheiro estranho no carro, o silêncio absoluto do menino, o sorriso perturbador do motorista. Eu estava dentro do carro de um predador. E pior, ele sabia que eu já tinha percebido. Você parece nervosa, ele comentou, sem tirar os olhos da estrada. Forcei um sorriso. Eu precisava me controlar. Se ele percebesse que eu estava prestes a surtar, talvez não me deixasse sair dali com vida. Então, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Joguei o medo para o fundo da minha mente e entrei no jogo dele. Eu só achei interessante essa história das garotas que desaparecem, disse, fingindo curiosidade. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso com a minha reação. Ah, é? Aí ela confirmou com a cabeça. Na verdade, acho que minha amiga adoraria ouvir isso também. Ela gosta dessas histórias. O carro ficou em silêncio por alguns segundos, então ele perguntou. Você tem uma amiga por perto? Era isso, eu tinha plantado a ideia. Agora precisava convencê-lo de que existia outra garota esperando por mim. Sim, ela está em casa agora mesmo. Na verdade, acho que ela ia adorar te conhecer. O homem lambeu os lábios e apertou o volante. Ele estava considerando a ideia. E ela é bonita? Sim, muito bonita. Forcei um sorriso. Se meu plano desse certo, eu teria uma chance de escapar. Senão, eu nunca mais voltaria para casa. A partir do momento em que mencionei minha amiga, o homem reduziu a velocidade. O carro seguiu mais devagar pela estrada escura enquanto eu tentava parecer calma. Por dentro, só pensava em como escapar. Falei de um endereço que conhecia de vista, mas onde nunca havia entrado de fato. Era uma casa afastada, com uma cerca baixa e janelas largas, não muito longe de um posto de gasolina na estrada da cidade. Se eu conseguisse chegar até o posto, talvez encontrasse alguém que pudesse me ajudar. A cada quilômetro percorrido, meu estômago revirava. O menino sem vida continuava imóvel, como se um aviso silencioso do que poderia me acontecer se o plano falhasse. Enquanto isso, o homem falava sem parar, como se estivesse saboreando cada segundo. Eu fingia concordar, soltando respostas vagas,
tentando parecer interessada. Quando finalmente chegamos perto da entrada da cidade, vi de longe as luzes do posto de gasolina. Aquilo era a minha última chance. Expliquei que minha amiga morava ali perto e que deveríamos virar à esquerda. Meu coração estava acelerado, minhas mãos suadas agarravam a mochila. Ele desviou para uma rua deserta. A casa fictícia ficava a poucos metros. Tudo estava escuro, ninguém na calçada. Estacionou o carro e me olhou, esperando que eu descesse. Não pensei 2 vezes. Assim que destravei a porta, saltei do carro e corri. Talvez não quisesse se arriscar num lugar minimamente movimentado. Quando entrei no posto, o frentista me olhou assustado. Eu devia estar pálida, suando frio, tremendo inteira. Tentei falar, mas as palavras não saíam direito. Quando olhei novamente para a rua, o carro preto não estava lá. A polícia chegou algum tempo depois, tentei explicar a situação, mas eu não tinha muito o que contar. Um carro preto, um homem de cabelo grisalho e um menino no banco da frente que parecia sem, O carro não tinha placa, nem nome, sem mais detalhes. Os policiais pareciam céticos, mas registraram o caso. Conversaram rapidamente entre si e me disseram que, sem mais informações, era difícil fazer algo. Voltei para casa aquela mesma noite, agarrada na ideia de que tive muita sorte de estar viva. Meus pais estavam preocupados. Desabei em lágrimas assim que cheguei em casa. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tudo não passava de um pesadelo, mas, à noite, eu acordava assustada, acreditando que via aquele carro parado na frente da minha janela. O que mais me atormentava era o fato de que ninguém acreditava na parte do menino. Insisti que ele não se mexia, que estava pálido, mas as pessoas diziam que eu devia ter ficado impressionada e imaginado coisas. No fundo, eu sabia que não era impressão. Até hoje, não consigo escutar o barulho de um motor se aproximando sem sentir um frio na espinha. A lembrança do cheiro estranho dentro do carro e do rosto imóvel do menino ainda me tira o sono. Nunca mais peguei carona sozinha, nunca mais acreditei em sorrisos tranquilos e nunca mais achei que uma criança no banco da frente significava segurança. Esse foi o dia em que eu quase desapareci. E toda vez que eu conto essa história, sinto que revivo cada segundo daquele medo. Se eu puder dar um conselho, alguém nunca pegue carona com estranhos, especialmente à noite. Você nunca sabe o que te espera dentro de um carro parado na beira da estrada deserta. E se um dia você vir um menino adormecido no banco do passageiro, desconfie, porque algumas histórias são reais. Cara, e esse relato? Eu achei muito interessante a narrativa dela de tentar puxar ali a confiança dele, né? É uma coisa que quem tem discernimento mental ali para conseguir fazer isso, porque ela puxou a história da amiga para criar um interesse nele, acalmar, cuidar da situação, pois ele poderia ter acabado com ela bem antes. E no fim deu certo. Agora fica a dúvida se esse carro era real, aconteceu de verdade, ou se foi uma coisa espiritual, assombração, alguma coisa do tipo. Porque a história tá mais para ser nesse lado de acontecido, né? Uma coisa de fato, um homem, um carro e etc. Muito boa a história, gostei. E me contem aí se vocês gostaram também. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você me assistiu até o final, deixe seu like e faça sua inscrição, se você ainda não foi inscrito. E se você tiver um relato, pode me enviar no e-mail. O e-mail está aqui na descrição do vídeo. Ou você pode também deixar nos comentários que em uma oportunidade eu vou ler, tá? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e um abraço e tchau!